Isaías capítulo 8, versos 20. Está escrito: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, jamais eles terão a luz de Deus. Sabemos que Deus designou Moisés, sendo ele legislador do povo de Israel, trouxe ele lei de Deus ao povo de Israel. Sabemos que, ao decorrer do tempo, muitas das vezes, Israel endureceu o coração para não se submeter à lei de Deus. Portanto, Deus ele envia os seus profetas para que o povo de Israel se voltasse à lei que foi dada por meio de Moisés. Sabemos que se os profetas enviados por Deus, que foram enviados por Deus, não falassem de acordo com a lei, eles jamais veriam a alva, jamais teriam a luz de Deus. Então, sabemos que os profetas, assim como Jeremias, Isaías, Abacuque e todos os demais profetas, foram enviados por Deus com o intuito de trazer o povo de Israel à lei de Moisés, a obediência à lei que foi dada por meio de Moisés. Então, sabemos que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Novo Testamento diz que o fim da lei é Cristo. Sabemos que Jesus, ele pregou coisas novas, boas novas, para se cumprir o que está escrito no livro do profeta Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E ele iria anunciar, iria pregar boas novas para libertar os cativos, né? Então Jesus veio pregando o seu evangelho, novo pacto. Então Jesus, ele levanta os seus discípulos, apóstolos, e ele diz também em Mateus capítulo 23 o seguinte: enviarei profetas e escribas, e a um deles vocês irão matar e irão crucificar. Sabemos que todo profeta que é enviado por Deus, ele tem o dever de apontar para os ensinos de Jesus, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 11, do 10 ao 11, diz que Jesus subiu aos céus e deu uns como pastores, mestres, profetas, apóstolos e evangelistas. Sabemos que cada um tem um propósito. Pastor, para pastorear a igreja de Deus. Mestre, ensinar. Evangelista, evangelizar. E profetas, profetizar, pregar, trazer o povo de volta à lei, à palavra de Jesus, a lei de Jesus, né? Então, trazendo essa palavra de Isaías capítulo 8, versos 20, se os profetas, né, do Novo Testamento, que Jesus promete enviar no capítulo 23 de Mateus, né, se eles não falarem de acordo com a lei de Jesus, com a palavra de Jesus, eles jamais verão a luz de Deus.
Jesus fala, vocês são a luz do mundo. A luz é a diferença. Então, sabemos também que em João capítulo 14, versos 26, Jesus, antes de subir aos céus, ele disse, o Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, Jesus deixa bem claro, ele nos alerta, nos alertou os discípulos na época, que quando o Espírito Santo fosse enviado, ele iria ensinar todas as coisas. Então sabemos, nós cristãos, sabemos que os escritos dos apóstolos, como Pedro, apóstolo Paulo, João, que escreveu o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, sabemos que todos esses escritos, todos os livros, todas as cartas escritas foram escritos movidos pelo Espírito Santo. Então todo profeta que é enviado por Jesus, conforme está escrito em Mateus 23, eles têm o dever de apontar para esses escritos, porque é o próprio Espírito Santo falando. Você vê que as cartas de Paulo, para poder doutrinar a igreja, organizar a igreja, não é Paulo doutrinando, é o Espírito Santo, é o próprio Jesus, por meio do seu Espírito, dando essas doutrinas aos apóstolos para organizar a igreja de Deus. Então, sabemos que a salvação vem somente vem por meio dos escritos dos apóstolos, sabendo que os escritos é dado pelo Espírito Santo. Então, esse Cacou, Filipe, que se declara profeta, esse não é de Deus. Ele jamais verá a luz. Porque aqui está escrito, se eles não falarem de acordo com a lei e o testemunho, jamais verão a luz de Deus. Sabemos que a salvação não vem só, não é por esse Cacou, não é por esse Cacou Filipe. A salvação vem por meio das Escrituras, dos escritos dos apóstolos, sabendo que foram movidos pelo Espírito Santo. Então não é os apóstolos, não foi os apóstolos, não é os escritos dos apóstolos, são escritos dos apóstolos movidos por Deus. Eles não escreveram de si próprio, eles não escreveram o que eles entendiam, o que eles acham. Fato que eles, em versículos, eles explicam o que significa no Antigo Testamento, algumas passagens e tal. Mas ali é muitas coisas, o próprio Espírito Santo doutrinando a igreja. Então, não devemos dar crédito a esse Filipe Cacou, porque a salvação não vem por meio do livro dele, o que já está posto. A Bíblia diz que ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode lançar outro ensino, além do que já está posto. Então nós não devemos dar crédito a esse livro de Cacou Filipe. A salvação não veio por meio desse profeta, a salvação veio por meio dos escritos dos apóstolos, sabendo que os escritos foram movidos pelo Espírito Santo. Então se você crê somente no que já está posto, no fundamento que já está posto. E o fundamento é a palavra, é os ensinos de Jesus, né? Que foi dado aos apóstolos, que foram movidos pelo Espírito Santo, que escreveram movidos pelo Espírito Santo. Se você crê somente nisso daqui que está escrito, você será salvo. Abandone esse herege, sai, se aparta desses falsos profetas que profetizam, que pregam o que eles acham e o que eles entendem. Por meio da salvação, a salvação vem por meio somente do que já está escrito.
O Espírito Santo foi enviado aos apóstolos para ensinar todas as coisas. João capítulo 14, verso 26. E quando o Espírito Santo ensinará todas as coisas, Jesus falou. Então, esse cacô não é de Deus. A salvação não veio por meio dele. Não é ele que salva nessa geração. É a palavra que já está escrito.